O título conquistado pelo Palmeiras diante do Flamengo na Supercopa do Brasil, no placar bailarino de 4-3, trouxe sinais de alerta e, especialmente, focos de insatisfação na torcida do Flamengo, né? Especialmente nas redes sociais, onde a gente consegue acompanhar com maior veemência. Muito se fala sobre João Gomes fazer muita falta, também muita reclamação de alguns setores, e seja de imprensa ou seja de torcida, a respeito do sistema de jogo do Flamengo de Vitor Pereira. Pois é, será que João Gomes fez essa falta toda no jogo e foi por ele, por culpa da sua ausência, que o Flamengo perdeu o título? Será que defensivamente o time esteve tão desorganizado assim? É claro que a partida não foi nada boa. O Flamengo teve, inclusive, na minha opinião, especialmente após a abertura do placar, uma marcação bastante passiva. E essa, veja bem, vem sendo uma característica das Supercopas do Brasil. Lembrando que é o primeiro jogo à Vera do ano para todos os times que participam dela. Todos os jogos até aqui, desde que a competição voltou a ser disputada, tiveram vários gols. O outro encontro entre Flamengo e Palmeiras foi um jogo de muitos gols também, assim como no último ano entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, até que ponto já não está dentro de um contexto normal que esse jogo seja quase como uma exibição, entre aspas, entretenimento puro? Por mais que isso não seja a vontade de que atua, pelo fato do início da temporada e a não prontidão física ou tática das equipes, isso acaba sendo um pouco de efeito e causa. Mas vamos falar aqui, taticamente, demonstrando aqui no vídeo, cada gol sofrido pelo Flamengo para tentar entender o que foi desorganização, o que foi erro individual, para que a gente possa ter uma medida mais adequada sobre o que é de fato ruim, de forma sistêmica, ou o que foi uma situação específica dessa partida. Vamos lá, deixa o teu like aí. Bom, aqui o início da jogada do primeiro gol sofrido, né? Tava 1-0 para o Flamengo, a marcação bastante postada, já num bloco médio baixo, com os dois volantes alinhados aqui nesse momento, trabalhando como dois volantes, o Gerson alinhado com o Thiago Maia, e os quatro homens de frente mais avançados alinhados também, numa espécie de 4-2-4 defensivo. Isso a partir de um primeiro passe para trás aqui do Zé Rafael para o Gustavo Gomes, se desfez, o Flamengo avança ali os seus dois atacantes para marcar, só que com a inversão da jogada, o Arrascaeta fica aqui mais preso e o Gerson cola aqui no Zé Rafael. Então até aqui está tudo certo, o Thiago Maia entende, lê aqui que o sistema, que o time ficou um pouco espaçado com esse passe de retorno que o Palmeiras deu para depois dar o passe para frente, e corre no sentido de fechar esse espaço entre as linhas, deixando os três homens aqui, tudo normal. O Arrascaeta acompanha até o final a jogada, né? É feita uma triangulação no setor dele, o Léo Pereira sobe para compensar e o Thiago Maia entra para dentro da linha de 4 para manter a linha de 4 sempre rígida. Isso era uma característica desde a época do Jorge Jesus e acontece novamente. E aí, o Ayrton Lucas retoma a bola, gente. Só que aí ele retoma a bola e não tenta simular uma falta, o juiz não marca a falta, e a bola passa aqui pela frente da defesa, numa situação de que a defesa já estava relaxada aqui com a recuperação da bola. E aí ela chega ao Dudu, só que o Everton Ribeiro chega para fazer a cobertura, e aí a dobra, né, até a passagem do Piquerez acontece. E aí o Dudu faz uma finalização bastante marcado, tá? O Varela faz um bom combate, uma marcação ativa, faz um carrinho, inclusive, para bloquear o chute, não bloqueia por muito pouco. E aí acontece a infelicidade do Davi Luiz
o fato da bola praticamente ser ajeitada por ele ao Rafael Veiga. Falha o Davi, sim, né? Mas falha especialmente o Ayrton Lucas. Em termos de posicionamento, eu não creio que tenha havido uma anormalidade nesse gol. Aqui, gente, a gente vai ver o segundo gol do Palmeiras. Pô, mas foi um golaço que o Gabriel Menino nunca mais vai acertar de canhota. Tudo bem, gente. Mas a gente vai analisar aqui taticamente se houve alguma questão sistêmica, né? O objetivo do trabalho é esse. Primeiro, eu queria exaltar aqui a organização do Palmeiras, gente. O que o Abel Ferreira faz aqui nesse sentido? Primeiro, ele coloca a largura máxima do campo aqui, fazendo a amplitude máxima do campo, tentando atacar ali, justamente colocar à prova essa recomposição e essa organização defensiva do Flamengo, com os dois caras criativos tendo que marcar pelos lados. Mas especialmente, ele abre dois homens na última linha do Flamengo. E o que ele faz com isso? Ao posicionar o Endrick entre o Davi Luiz e o Varela, ele acaba prendendo os dois, né? O Varela não pode participar do lance, assim como o Davi Luiz não pode saltar. E aí, ao posicionar no lado oposto da bola, eu creio que seja o Rony, não tenho certeza. O Rony, às costas do Ayrton Lucas, o que ele faz? Ele abre a defesa do Flamengo e estabelece aqui muito claramente o Léo Pereira como sobra, né? E aí, ao estabelecer o Léo Pereira como essa sobra, e ao sair aqui, e ao posicionar um jogador entre as linhas aqui, que é o Gabriel Menino, o Léo Pereira fica impossibilitado de saltar. Caso ele salte, o time fica sem nenhuma sobra na última linha. E o Thiago Maia já havia aqui sido, já tinha sido induzido aqui para subir um pouco a marcação. E o Gerson tinha lido já que ele precisaria se aproximar aqui do Gabriel Menino. Só que ele já tinha uma divisão aqui de referência, né? O Arrascaeta um pouco passivo no lance, tá? Mas marcando linha de passe aqui para uma possível inversão. E aí, gente, o Palmeiras consegue criar a dúvida no Gerson, né? Dada a subida do Thiago Maia. Então, esses três jogadores aqui, Léo Pereira, Gerson e Arrascaeta, acabam ficando desconfortáveis por essa opção tática do Palmeiras. E aí, logo em seguida, um passe do Veiga para dentro faz com que a atenção do Thiago Maia e do Gerson seja atraída aqui para o Zé Rafael. E o Gabriel Menino continua posicionado às costas da dupla de volante rubro-negro. E aí consegue finalizar, muito porque, apesar de ler essa situação, o homem mais próximo, por exemplo, que é o Davi Luiz, não poderia deixar o Endrick sozinho para receber um passe de primeira entre ele e o Varela, né? E aí acaba ficando uma situação de gerar dúvida em vários setores do Flamengo, vários jogadores. E o Gabriel Menino consegue finalizar. Não finaliza completamente livre. O Thiago Maia, que é um jogador que cobre muito o campo, consegue ali fazer um combate bem efetivo na finalização. Mas o Gabriel Menino é muito feliz na finalização e parabéns, né? Então, a gente tem aqui nesse lance um time relativamente organizado, mas que caiu na armadilha de um outro time muito competente taticamente. E aí o que a gente pode destacar aí nesse lance é que realmente houve um envolvimento tático por parte de um time com relação ao outro. No terceiro gol, o pênalti bizarro do Everton Ribeiro até, bom, a linha de quatro estava formada, o Gerson fez a recomposição até o final, acompanhou a ultrapassagem e disputou a bola no cruzamento da linha de fundo. Então, sei lá, o João Gomes ia fazer o que além disso? Ele ia fazer exatamente isso, né? Ia disputar até o final, ia correr para trás, ia ter recomposição. E isso aconteceu. E aí o Everton Ribeiro acaba cometendo um pênalti infeliz em seguida. E aí vamos falar do quarto gol, que eu acho que é um gol que a gente pode destacar, além do erro da arbitragem, que eu não vou entrar nesse mérito aqui,
mas que a gente pode destacar sim um erro tático do Flamengo. Então, a jogada inicia com o Gabigol fazendo uma finalização sem muito perigo no centro do gol. E o Everton fazendo aquilo que ele fez o jogo inteiro. Sai jogando rápido. Gente, sair jogando rápido não é uma coincidência, não é só porque ele quer ganhar o jogo, não. É uma decisão tática. Por quê? Esses três homens do Flamengo são bastante verticais, Gabigol, Arrascaeta e Pedro. E o Flamengo finaliza muito as jogadas. Quando finaliza para a defesa do goleiro adversário, é quase certo que esses três caras não vão conseguir participar da jogada defensiva. E aí a transição acontece com muita velocidade e o Flamengo fica apostado com os 7 homens, né? Com o Gerson fazendo balanço aqui pelo lado esquerdo, cobrindo uma área que deveria ser do Arrascaeta, e o Everton Ribeiro do outro lado, cobrindo um pouco mais centralizado, o time compacto ali, mas com 7 homens, uma linha de 4 atrás e uma linha de 3 na frente. Aqui o que poderia ter acontecido diferente, dependendo da situação do passe, se tivesse bola coberta, o que não aconteceu, o Ayrton Lucas poderia ter reduzido o espaço aqui no Marcos Rocha, mas ele não pôde fazer isso porque, como os três da frente não conseguiram fazer sombra, o Palmeiras teve uma saída muito fluida, muito rápida, então acabava não dando essa possibilidade. Pois bem, a jogada se desenrola e a bola fica descoberta por outras vezes ao longo da jogada, né? Ou seja, ninguém próximo do portador da bola e o portador da bola tendo a visão ampla do campo. Tá? Quando isso acontece, a defesa é indicada a correr para trás e não para frente. E a marcação fica mais complicada de ser feita, especialmente quando está próxima do próprio gol. Então aqui o Gerson foi marcar aqui em um dos lados, né? O Everton Ribeiro fechando o meio junto com o Thiago Maia. E aí, de novo, na zona onde tem a vantagem quantitativa ali, a amplitude sendo feita, posiciona-se um jogador entre zagueiro e lateral para tentar prender os dois, né? Enquanto isso, o Arrascaeta volta lentamente, já se passou aí nessa jogada, já se passaram quase 20 segundos, tá? Então, o Arrascaeta recompondo lentamente e a jogada continua com o Flamengo defendendo só com 7. Aquele ponto aqui que eu destaquei para vocês. E aí a jogada continua e o Arrascaeta, mesmo quando chega na jogada, ele não entra na linha de 4 de meio de campo para tentar desafogar essa zona, né? O Flamengo marcando em zona. E ela é finalizada só com 7 homens participando ativamente da marcação. Ou seja, gente, é um defeito crasso que acontecia no Losango e que esse sistema atual do Vitor Pereira não quer que aconteça. Então, esse tipo de gol acontece a partir da não recomposição e do time sofrer essas transições de uma forma muito simples, tá? Para evitar esse tipo de transição, você tem que ter uma marcação mais ativa, uma recomposição mais voluntária desses caras de frente. O Arrascaeta é um cara destacado para fazer isso nesse time. E acabou demorando para chegar na jogada, e quando chegou, não participou da mesma de forma ativa. Já era a reta final de jogo e ele foi substituído logo em seguida. Então indica que pode ter sido alguma questão física. Porém, não foi a única vez que aconteceu na partida. Repito, o treinador do Palmeiras instruiu a equipe claramente a fazer esse tipo de jogada. E porque exatamente ele sabe que Pedro, Gabigol e Arrascaeta não vão ter esse nível de aplicação na recomposição. O que fazer com relação a isso? Projetando um duelo contra o Real Madrid. Como remediar isso aí? Bom, isso vão ser cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar no trabalho do Vitor Pereira, tá bom? O que achou do vídeo? Deixa o teu like aí e comenta se você gostou, se você não gostou.
e tudo mais. Se inscreve no canal aí. Falou!